socorro, gente, são procedimentos de emergência que devem ser aplicados em vítimas de acidente, pode ser também de mal súbito ou em quem corre perigo de vida. E esse primeiro socorro, o primeiro socorros, ele deve ser feito com o intuito de manter sinais vitais e evitar que o estado de saúde da vítima piore. Então, tem que agir rápido. É uma ação individual ou coletiva dentro de algumas limitações, né? A gente vai ajudar o próximo, mas precisa estar atento até onde é que a gente pode ir, até que o socorro adequado chegue no lugar que esse acidentado está para prestar uma assistência mais especializada. Agora, o socorro deve sempre ser prestado quando a vítima não tem condições de cuidar de si própria, recebendo um primeiro atendimento. Para nos ensinar um pouquinho mais sobre isso, sobre os primeiros socorros, eu tenho aqui uma enfermeira maravilhosa, que é a Beatriz Murata Murakami. Ela é especialista em enfermagem cardiovascular e docência, coordenadora da pós-graduação de enfermagem em terapia intensiva, coordenadora do curso de primeiros socorros para crianças. Ela é do Hospital Albert Einstein e eu tô feliz da vida porque ela trouxe aqui um monte de apetrechos pra gente entender exatamente como agir, não é isso? Isso Muito mesmo. obrigada por ter vindo. Imagina, Deixa eu sentar Cláudia, aqui um obrigada pouquinho. eu. Você tem um bebê aí do seu lado, tem um boneco ali, né? Isso. E qual que é a intenção? Então, a gente vai demonstrar como fazer o atendimento de um desengasgamento em criança, em adulto e depois como fazer o atendimento de uma parada cardiorrespiratória também na criança e no adulto. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente mostrou ali os meninos soltando pipa e eu também fiquei pensando, na hora que você toma um choque elétrico muito grande, pode acontecer também uma queimadura séria, não é? Isso. Qual é o primeiro socorro no sentido de ajudar alguém que fez uma queimadura? Se for uma queimadura por choque elétrico, o ideal é que você não encoste na pessoa que recebeu o choque, porque ela ainda pode estar em contato com a fonte de eletricidade e você acabar recebendo a descarga elétrica por conta desse contato. Então, se é uma queimadura por choque elétrico, o ideal é que você peça para alguém desligar a fonte de energia para depois poder se aproximar dessa pessoa. E uma vez que você tem a queimadura, aí independente da causa, é sempre importante resfriar o local. Então, abrir uma torneira, colocar a mão, o pé, a área onde tem a queimadura embaixo da água corrente para tentar diminuir a temperatura local e limitar a extensão da queimadura. Tá. E aí, depois esperar mesmo o Isso, resgate. aí buscar o o que a gente hospital. pode fazer em casa com queimadura é resfriar a área. Isso, Deixar até porque água fria. Isso, até porque as queimaduras domésticas, normalmente elas estão relacionadas com calor, né? Então, fogo, vapor quente, algum tipo de gordura. Então, o ideal realmente é você resfriar o local, né? Para evitar que essa queimadura aumente, para reduzir a dor da pessoa e buscar ajuda médica. Aquelas pomadas, aquelas coisas assim não são adequadas? Na verdade não, a gente ouve muito as pessoas, né, orientando, coloca manteiga, coloca clara de ovo, passa a faca em cima e na verdade a gente sabe que isso pode acabar piorando a situação, né, por causar infecções, lesionar ainda mais a pele e também pode acabar, na verdade, quando essa pessoa chega no hospital, retardando o atendimento definitivo. Então, dentro do hospital, a gente tem produtos específicos que vão ser passados no momento certo. Perfeito. Então, agora a gente já entendeu como é que lida com uma situação de queimadura, vamos entender como é que a gente lida numa situação de engasgo, é isso? Isso. Então, vamos ver, uma pessoa engasgada, né? Como é que a gente lida? Então, uma vez que a pessoa está engasgada, ela não consegue respirar da maneira adequada, muitas vezes não consegue falar. E enquanto ela consegue tossir, o ideal é que a gente deixe essa pessoa tossindo, né? Porque aí a própria tosse vai tentar desobstruir a via aérea e fazer com que aquele objeto que foi parar, né, na via respiratória saia. Mas quando a pessoa ela evolui para uma situação de engasgo que ela não consegue mais tossir, a gente precisa aplicar algumas manobras. Tá. Então, se eu estou falando de uma criança, de um bebê, e aí, assim, as pessoas perguntam, até que idade eu consigo fazer essa manobra? Né? Dessa forma, até a idade que a gente consiga carregar essa criança no braço, né? Se eu tô falando de uma criança maior, eu vou já agir como eu vou fazer num adulto, que eu já vou demonstrar logo menos. Então, numa criança engasgada, o ideal é que a gente segure ela, né? Apoie no braço, segure o rosto dessa criança e incline. Tá. Porque quando essa criança está inclinada, a força da gravidade vai ajudar a eliminar o objeto. Então, eu vou fazer 5 compressões, eu vou dar 5 tapinhas aqui nas costas da criança. E depois, eu viro essa criança e faço 5 compressões na parte da frente do tórax. E eu vou revezando essa manobra
quantas vezes forem necessárias até essa criança eliminar o objeto, né? Uma coisa importante é, quando o socorrista visualizar o objeto dentro da boca, ele deve retirar fazendo um movimento de pinça. Nunca colocar o dedo, porque às vezes a gente pode acabar introduzindo o objeto ainda mais dentro da traqueia. Então, com os 2 dedos para tentar pinçar mesmo. E aí a gente, caso eu não consiga pinçar, eu faço mais uma vez a manobra até que esse objeto fique ao alcance da minha mão. Agora, numa criança engasgada, tudo é muito rápido, principalmente quando a gente fala de um bebê, né? Isso. O ideal é o pai sair já para o pronto-socorro enquanto vai fazendo essa manobra dentro do carro ou não? Posso fazer isso, só que a gente sempre fala para as pessoas terem muito cuidado, né, com isso, porque quando você coloca uma vítima dentro do carro, você está sujeito a trânsito, a acidentes, porque o próprio condutor está muito ansioso, muito nervoso, né? Então, a gente pede para as pessoas terem bastante bom senso. Você pode colocar a pessoa no carro e levar, mas tem que avaliar se, de repente, chamar uma ambulância, que já vem com profissionais, com materiais, e tem os dispositivos de sirene, né? Tem algumas outras formas que ajudam até a chegada do hospital. Verdade. É bom a gente pensar nisso também, né? E não sair agindo por impulso, mas ter bom senso. Então, se for agora um adulto, a gente vai pedir para a Rafaela... Vem cá, Rafa, por favor, para demonstrar aqui. E vamos ver como é que a gente lida também com um adulto ou um adolescente, né? Ou uma criança grande. Isso. Se for uma criança grande, o socorrista for mais alto, ele pode se ajoelhar para ficar na altura da vítima e fazer a manobra da forma com que eu vou demonstrar agora. Então, a pessoa engasgada, normalmente ela não consegue tossir, não consegue falar e ela tende a colocar a mão no pescoço e gesticular a respeito desse engasgamento. Então, eu, como socorrista, devo me posicionar atrás da vítima e ter o cuidado de manter as minhas pernas levemente abertas, porque caso essa pessoa desmaie, eu tenho como segurá-la, né? E aí eu tento localizar o umbigo dessa pessoa e vou posicionar minha mão acima do umbigo, né? Eu vou colocar o punho fechado em cima do umbigo e abraçar essa minha outra mão e vou fazer movimentos para dentro e para cima, como se fosse um J, né? E aí, dessa forma, eu vou fazendo as compressões até que essa pessoa elimine o objeto ou, eventualmente, perca a consciência. Se ela perder a consciência, a gente dá continuidade do atendimento, demonstrando como a gente faz ali, eu vou demonstrar como faz no atendimento da parada cardiorrespiratória. Tá. Então, vai fazendo. Se desmaiar, é o próximo passo. Isso, é o próximo passo. A pressão que você faz aqui no abdômen, acima do umbigo, né? Isso. Você disse que localiza o umbigo, acima do umbigo, você faz uma pressão. Isso. É uma pressão... Deixa eu só sentir, e você em casa também, para ver se te Na verdade, é que eu não estou fazendo uma pressão da forma com que deveria, porque senão eu posso acabar até lesionando a Rafaela, estimulando vômito, e que não é o intuito. Então, não, né, na verdade, a gente Mas aqui... é uma pressão forte, é uma pressão então, forte. Beatriz. É como se eu estivesse dando alguns golpes, porque eu preciso exercer uma pressão que tente eliminar o objeto que ela se engasgou. Perfeito. Tá Muito bom? obrigada, Obrigada, Rafa. Rafael. Obrigada, Beatriz. Aí, Imagina. ela disse que o paciente engasgado pode chegar ao desmaio. Se chegar a um desmaio, aí o que a gente vai fazer? Na verdade, quando o paciente ele se engasga, né, ele pode acabar, pela ausência da respiração, acabar evoluindo em parada cardiorrespiratória. E a parada cardiorrespiratória, a gente sabe que é a emergência mais grave que existe na medicina, nenhuma outra situação é mais grave do que essa. E se a gente não agir imediatamente, a pessoa evolui em morte. Então, dessa forma, a pessoa que engasgou, que ela desmaiou, né, perdeu a consciência por conta do engasgamento, ela vai ser... Né, a gente vai colocá-la no solo, colocá-la no chão e começar a fazer o atendimento da parada, realizando as compressões cardíacas, né? E hoje eu também trouxe o desfibrilador externo automático, o DEA, que é um aparelho que sempre que estiver disponível a gente pode utilizar para ajudar nesse socorro. No próximo bloco, então, a gente vai ver tudo isso. Não quero que você saia daí, porque é um assunto sério. E esse assunto agora não envolve só crianças. Aliás, todos nós, qualquer pessoa, precisa aprender isso para poder agir na hora da necessidade, tá? Realmente os números são assustadores, o número de óbitos por parada cardíaca é muito grande e se o paciente for socorrido de imediato, esse número com certeza cai e muita gente vai sobreviver aí sem nenhuma sequela, não é isso mesmo, Beatriz? É isso mesmo. Eu volto então daqui a pouquinho pra gente falar e mostrar como é que é esse procedimento. Continuo com a enfermeira Beatriz Murata, ela tá ensinando a gente sobre os procedimentos de primeiros socorros. Muito obrigada, viu, Beatriz? A Beatriz é do Hospital Albert Einstein, é uma enfermeira excelente, está acostumada a dar palestras e ensinar muita gente nesse assunto que é vital
né? Se a gente tem noção dos primeiros socorros, a gente salva vidas. É isso mesmo. E principalmente nessa época de férias, que a meninada tá aí solta pelas ruas, soltando pipa, nadando, a gente precisa ficar bem atenta, né? Daqui a pouquinho ela vai ensinar o procedimento de primeiro socorro no caso de uma parada cardíaca, o que é que a gente deve fazer. Mas antes, eu quero chamar uma matéria, porque nessa época do ano também a gente precisa tomar muito cuidado com as crianças, até com os adultos, porque tá todo mundo de férias, aqui em São Paulo é frizinho, mas nos lugares mais quentes tá todo mundo querendo ir à praia, à piscina, ou aproveitar aquela banheira da casa da avó e todo mundo brincar junto. E o nosso repórter Thiago Foiani, ele foi até um desses locais de piscina para mostrar quais são os perigos na hora de um banho de piscina, até mesmo na banheira, né? Porque tem perigo do ralo também, né, Beatriz? Então é complicado, a gente precisa ficar atento. Então vamos ver juntos? Depois a Beatriz vai ensinar quais são esses procedimentos. Pode rodar. Boa tarde, pessoal. A produção do Vida Melhor decidiu fazer uma matéria para alertá-los sobre os perigos existentes com os ralos de banheira e de piscina. Porque, infelizmente, nós sabemos que existem muitos acidentes que acontecem por causa de cabelos que são sugados por esses ralos. Então, primeiro, nós visitamos esta fábrica de banheiras no interior do estado de São Paulo para mostrar as medidas de segurança existentes para esses ralos de banheira. E para falar sobre a sucção e os ralos de banheira, está aqui comigo o Cleiton Afonso, ele que faz parte do setor de desenvolvimento, né, da Max Fibra, essa empresa de banheiras aqui no estado de São Paulo. Cleiton, vamos falar dos ralos primeiro. Os ralos de banheiras, ele tem um sistema de peneira aqui nessa parte aqui, que é possível ver aqui, para evitar qualquer coisa maior descer aqui, principalmente entupindo ralos, né? Os ralos atualmente é possível esse movimento simples, que é para a evacuação da água. Só girar de leve assim, já levanta e a água já sai. Estando tirar mais que o limite deles, justamente por segurança. Cabelo, né, que às vezes pode ficar preso. Isso, cabelos, criança brincar também na banheira, que ocorre muito, né? Tem muita gente em casa que tem aquelas banheiras mais antigas com aquele ralinho tradicional, que a gente só coloca aquela tampinha de borracha e tira. Se a pessoa quer trocar o ralo dela na sua banheira mais antiga, ela pode fazer isso? O que ela tem que fazer? Pode ser feito. Tem empresas em São Paulo especializadas nesse tipo de serviço, que eles pegam e trocam a peça para adequar o novo produto hoje em dia, que possui normas também de segurança. Agora, temos também aquelas banheiras mais modernas, que é o caso dessa daqui, que vocês prepararam pra gente, que são aquelas banheiras de hidromassagem. Como é que funciona uma hidromassagem? Então, a hidromassagem, o que é o sistema dela? A sucção é a parte importante, por onde entra a água, que vai para o motor, redistribuindo para os jatos, fazendo a hidromassagem. E essa sucção, nós sabemos que ela é muito forte, né? Até antes de começar a matéria, eu coloquei a mão aqui, realmente é forte. Mas você falou que não tem perigo com os cabelos porque esse motor fica longe. A sucção estando aqui, o ideal é o motor estar alojado nessa parte aqui, abaixo. Porque o risco da sucção qual que seria? O cabelo entrar no motor e enrolar na hélice do motor. Então, com esse processo de longe, não tem como o cabelo chegar lá. E a sucção ali seria pouco nesse caso, não teria risco nenhum. Que o risco não seria a sucção, e sim o motor. Então, se a gente tomar os devidos cuidados, nosso banho pode ser uma coisa tranquila, sem maiores problemas, né? Tranquila e com total segurança. Maravilha. E agora nós vamos mostrar como que funciona a questão de segurança dos ralos de piscina. Nós vamos agora fazer uma demonstração de salvamento quando um cabelo fica preso, sugado por um ralo de piscina. Mas antes, nós vamos conversar com o Tenente Rufinho, que é presidente da Associação dos Salva-Vidas do Estado de São Paulo. Tenente, primeira coisa, o senhor me disse que existe uma regra, uma ordem, uma lei de que as pessoas não podem entrar sem touca em piscinas públicas de clubes, é isso mesmo? Correto. Para que se entre numa piscina, tem que estar de touca, cabelo, se tiver cabelo longo, o cabelo tem que estar preso, bem amarrado, coberto pela touca. Quando
nós vamos em clubes, piscinas públicas, nós não vemos as pessoas de touca. Por que que as pessoas não usam e por que que não tem alguém ali pegando no pé do pessoal para usar esse equipamento? Realmente o jeitinho brasileiro. O senhor já viu muitos casos de cabelos que são sugados por ralos de piscina? Eu já tirei algumas pessoas, criança, inclusive com o cabelo todo sugado por um ralo. Coisas sérias têm acontecido. Agora nós vamos apresentar os salva-vidas que vão fazer a encenação de uma pessoa que tem o cabelo sugado pela piscina. O seu nome? Jimmy. Você? Alcioneide. E você? Zileuma. Deixa eu perguntar aqui pro Jimmy. Jimmy, como é que vai ser essa encenação pra gente explicar pro pessoal lá de casa? Então, aqui a gente vai fazer uma simulação, né, dos riscos que o usuário corre com os ralos, né, que tem um grande poder de sucção. Nós estamos com uma câmera subaquática, tá aqui com a nossa produção. O Jimmy que vai ser o câmera, né? E vamos mostrar para vocês os perigos dos ralos de piscina com os cabelos. Qual que é o primeiro procedimento ali? Eles tiraram da água, agora vão fazer 4 insuflações, que é para oxigenar o sangue da vítima. E, em seguida, constatar se há parada cardíaca. Havendo a parada cardíaca, ela começa imediatamente a pressão torácica, seja a compressão no tórax, terço externo do tórax, no ritmo de 5 por 1. Podemos fazer 5 por 1, 15 por 2, 30 por 2, qualquer desses tipos de respiração que fizer, você vai conseguir salvar uma vida. Zileuma, explica pra gente, você que na encenação retirou a pessoa da água, existe alguma técnica para se retirar o cabelo de dentro do ralo? Olha, a maneira mais eficiente é como se você fosse fazer um rabo nela, um rabo de cavalo aqui. Pega, a outra mão segura para que a cabeça fique firme e puxa o restante do cabelo com força. Porque se for pegar a pessoa com tudo, pode ter mais trauma. Nós vamos encerrar essa matéria e esperamos que você aí de casa tenha aprendido muito com isso, porque existem diversos casos de afogamento por cabelos sugados, ou por ralos de banheira ou por ralos de piscina. Então, por favor, tomem cuidado em casa, nas piscinas, usem touca, se afastem dos ralos. Ok, pessoal? Até a próxima. Muito bom. Obrigada, Thiago Faiani. Gostei de acompanhar todo esse procedimento. A Beatriz estava conversando aqui comigo durante a matéria e ela me falou que alguns procedimentos não são seguros de serem feitos por pessoas não preparadas. Então, já hoje tem até uma norma, né, onde os socorristas podem fazer dessa forma, mas os leigos não. Explica pra gente melhor, Beatriz. Principalmente essa parte da ventilação boca a boca, né, que a gente chama de respiração boca a boca, ela hoje não é mais orientada para que as pessoas façam, né? Além do risco de transmissão de doenças, né, pela saliva e tudo mais,
você tem a questão da realização correta da manobra. Então, ela é uma manobra que é relativamente difícil de se fazer, você precisa manter a cabeça numa posição específica, pinçar o nariz, jogar o ar dentro da boca da vítima com pressão. E a gente sabe que as pessoas que não estão aptas a fazer isso, elas mais se atrapalham e fazem a manobra de uma forma ineficaz do que realmente ajudam. Então, hoje, os protocolos mais recentes dizem que o profissional da área da saúde, ele tem materiais específicos para fazer a ventilação, né, que não precisa necessariamente ser com boca a boca. Caso eu queira fazer ventilação boca a boca, eu tenho materiais que vão me proteger do contato com as secreções da vítima. E se eu sou um leigo, ou eu estou sem esses materiais para apoio, hoje a gente faz só as compressões cardíacas. Então, como foi visto no vídeo, né, a gente pode fazer as massagens, mas independente das ventilações. Então, daqui a pouquinho a gente vai ver como é que faz essa massagem, como é que é feita essa compressão. Isso é muito importante, não só no caso do afogamento, mas em qualquer situação, tá certo? Agora, em caso de afogamento, tem alguma outra coisa que precisa, que deve ser feito, que a gente não colocou, ou que de repente precisaria ficar mais relevante? O cuidado realmente que tem que se ter no afogamento é na hora da retirada da vítima da água, né? Porque normalmente o afogado, ele tenta se apoiar em alguma coisa para subir a superfície e respirar. Então, o socorrista, ele tem que se aproximar da vítima, mas vindo pela parte posterior. E não sei se vocês repararam, mas a socorrista, ela segura a vítima de uma forma que o braço dela não tem esse risco. Né? Então, você tem uma forma correta de retirar essa pessoa da água para que, na verdade, o afogado não acabe machucando o socorrista. Machucando o socorrista. Perfeito. Então, daqui a pouquinho a gente vai ensinar essas manobras. A gente pode salvar vidas se a gente sabe o que fazer. Como é que a gente conduz os primeiros socorros no caso de uma parada cardíaca? A gente hoje está falando de primeiros socorros, falando de afogamento, dos perigos na hora que as crianças saem correndo, soltando pipas. E eu tenho aqui hoje a enfermeira Beatriz, do Hospital Albert Einstein. Ela está nos ensinando muitas coisas sobre esses primeiros socorros e agora você vai ensinar as manobras no caso de uma parada cardíaca, tá certo? Isso. Bom, parada cardíaca não dá só em adulto, né? Não. Se acontecer num bebê, numa criança, o que a mãe deve fazer? Na verdade, constatou uma parada e como que eu vou saber que isso está acontecendo? Eu chamo a vítima, chamo a pessoa, ela não responde, ela não respira e eu vejo que ela não tem nenhum tipo de movimento, né? Então, isso se dá pela ausência do batimento cardíaco. A pessoa pode até tentar palpar o pulso, né? Então, normalmente a gente coloca o dedo aqui no pescoço para tentar sentir a pulsação, mas na dúvida se realmente você sente a pulsação ou não, o ideal é olhar para a vítima e ver que ela não respira, não responde e não se mexe. Uma vez que isso aconteceu, chamar socorro imediato. Então, você liga para o 192, liga para o 193 e dá essa informação. Eu estou com uma pessoa em parada cardiorrespiratória, né? E aí eles vão mandar uma equipe o mais rápido possível para ajudar nesse atendimento. Enquanto essa equipe vem, a gente pode começar a fazer as manobras de compressão cardíaca, né? Então, nos adultos, ela vai ser feita da mesma forma que das crianças, só o cuidado com a quantidade de força e de pressão que a gente vai executar. Ok. Então, no caso de um bebê, como você perguntou, imaginando que a criança ela foi encontrada, né, e não respira, não responde, eu chamo, né, vejo que ela não tem nenhum tipo de movimentação. Então, o que eu posso fazer? Eu exponho o tórax dessa pessoa e é importante fazer isso para você posicionar a mão no local correto. E aí o bebê, ou eu posso abraçar o tórax dele e com os meus 2 polegares fazer compressão, ou eu também posso colocar, né, os dedos e fazer dessa forma aqui, com o dedo médio e o indicador, fazendo essa compressão. Então, o importante é fazer compressões fortes, porque eu preciso afundar o tórax da pessoa. Compressões rápidas, então no mínimo 100 vezes por minuto. E toda vez que eu apertar o tórax, esperar que ele volte à posição normal. Porque quando eu aperto, eu estou esmagando o coração para o sangue sair de dentro dele. E eu preciso esperar que ele se encha de novo para ter sangue para a próxima vez que eu for apertar. Então, eu vou fazendo isso, né, no mínimo 100 vezes por minuto e vou continuar essas manobras até a chegada da equipe que eu solicitei. Sempre que possível, a gente reveza. Então, a cada 2 minutos, em média, a gente troca quem está fazendo as compressões. Porque mesmo que eu não esteja fisicamente cansado,
os estudos mostram que a minha massagem começa a ficar menos eficaz. Então, o fato da gente revezar com as pessoas mantém a qualidade do meu atendimento durante todo o período. Ok. Tá. Assim, num bebê, até porque a gente está usando um boneco, parece mais fácil, porque eu acho que para chegar no coração e para massagear esse coração também o espaço é muito menor, né? E o bebê é mais frágil. Agora, num adulto, o procedimento é a mesma coisa? É bastante semelhante, né? No sentido que eu me aproximo da vítima, então se eu encontro alguém caído, né? Chamo essa pessoa. Se ela não responder, eu vou verificar se ela não tem nenhum tipo de movimento, né? Posso tentar checar o pulso, mas caso eu não tenha segurança para fazer essa manobra, eu verifico se ela não respira, né? Se eu não vejo movimento torácico, se eu não vejo movimentos motores, chamo ajuda, chamo 192, chamo 193, exponho o tórax da pessoa e vou começar as compressões, tá? Então, no adulto, eu vou apoiar a região hipotenar da minha mão, né? Que é essa região aqui, né, onde eu tenho, né, a articulação entre a mão e o punho. E aí, então, eu vou posicionar a minha mão no centro do tórax da vítima, vou cruzar a outra mão por cima e vou deixar os meus braços a 90 graus do corpo da vítima. Eu preciso estar nessa posição para eu poder jogar o peso do meu corpo em cima e fazer as compressões com força e com rapidez da maneira com que deve, né? Esses simuladores aqui, eles tentam trazer uma resistência parecida com a do ser humano, mas a gente sabe que tem as variações. Tem aqueles que são mais resistentes, aqueles que são menos. Então, uma vez que eu chamei a vítima, vi se ela tem pulso, ela não mexe, não respira, chamei ajuda, eu venho, me posiciono dessa forma aqui, ajoelho próximo da vítima. É importante que ela esteja em cima de uma superfície rígida, né, que se eu estiver em cima do sofá, de um colchão, eu não vou ter a mesma qualidade. E aí, então, posiciono os meus braços e vou fazer as 100 compressões por minuto, no mínimo, né? Apertando com força e esperando o retorno total do tórax depois que eu fiz a massagem. Lembrando, como a Beatriz falou, que é legal revezar, Isso. porque a pessoa vai ficar cansada, o rendimento da massagem cai. E não pode parar até chegar o socorro. Isso. É Hoje isso. a gente também tem um outro recurso, que é o desfibrilador externo automático. Então, os bombeiros têm esse material, o SAMU tem, mas nos locais onde eu tenho circulação maior do que 1.500 pessoas por dia, aqui em São Paulo, existe uma lei que obriga que tenha esse aparelho. Então, aeroportos, shoppings, metrôs, todos eles dispõem, né, do DEA. E uma vez que você está atendendo uma parada cardíaca e tem o DEA, um leigo treinado pode utilizar esse material. Então, é um aparelho que ele é automático, né? Você liga esse aparelho e a partir do momento que você liga, ele dá todas as orientações do que deve ser feito. Então, uma vez que eu estou nesse atendimento, alguém me traz o DEA. Posicione eletrodos no tórax eu ligo do paciente. esse aparelho, né? E aí Encaixe conector dos eletrodos na entrada, perto da luz que pisca. ele pede para eu colocar os eletrodos no tórax da vítima. É um em cima. Isso, tem do um lado desenho direito. normalmente aqui na Posicione pá, mostrando eletrodos. aonde eu devo Encaixe colocar, conector. né? Então, coloquei essa paia adesiva, eu conecto, né, de acordo com o que ele me pede, e aí eu sigo todas as orientações. Ele vai falando. Vai falando. Vai dando os comandos. Analisando o ritmo cardíaco. Não toque o paciente. Eu me afasto. Choque recomendado. Carregando. Afaste-se do paciente. Tem que se afastar assim como a gente está, tá bom. A distância. Administre o choque agora. Pressione o botão laranja agora. Certo? Então, eu vou, Choque aperto o administrado. botão. Em pausa. Administre ressuscitação cardiopulmonar. E aí eu volto, que ele me pediu para continuar as compressões E cardíacas. com os eletrodos aí? Com os eletrodos aqui, porque a cada 2 minutos ele vai me avisar que deu 2 minutos, eu vou revezar e se for necessário ele dá um outro choque. Beatriz, todos os equipamentos, o desfibrilador, eles funcionam dessa mesma forma? Na verdade Porque a gente existem tem... outras marcas. Isso, todas as marcas de DEA, elas têm um funcionamento muito semelhante, de ligar e ele dizer tudo o que eu devo fazer. A gente tem os desfibriladores convencionais, que são aqueles que o médico vai monitorizar o ritmo cardíaco da vítima e pedir para dar o choque, mas esses aqui, eles são automáticos. Então, essas pás, elas vão avaliar como está o funcionamento do coração e naquelas situações de parada cardiorrespiratória que você precisa do choque, ele vai me dizer quando dar esse choque e pedir para apertar. E existe algum caso de a pessoa não precisar do choque? Existe. E aí? Como é que quem está socorrendo vai saber? Então, na verdade, o aparelho ele vai
dizer quando eu tenho a situação de parada cardiorrespiratória que precisa do choque e quando não precisa. Isso é seguro? É. Esse aparelho ele tem cerca de 96% de acerto na avaliação. Tá, então ele só vai funcionar se o paciente estiver precisando. Isso. Tem situações que eu tenho parada cardiorrespiratória que eu não preciso de choque. Então ele vai falar para mim, choque não recomendado, continue as compressões cardíacas. Então ele vai me dizer exatamente o que fazer e aí eu devo seguir todas as orientações que ele me dá. Oferece algum risco para quem está socorrendo? Porque às vezes a pessoa tem um desfibrilador, mas tem um pavor, tem medo de tomar um choque e acaba não conseguindo usar. O único risco é realmente você tomar o choque enquanto a vítima está sendo desfibrilada. Então, por isso que ele fala, afaste do paciente. É importante todo mundo não estar em contato com essa vítima. E quem for apertar o botão, ficar realmente de olho se não tem ninguém ali encostado e, claro, não usar em nenhum lugar que esteja molhado ou que tenha risco de explosão, porque a gente está falando de uma descarga elétrica. Perfeito. Bom, eu acho que deu para você ficar agora mais tranquilo, né? A gente tem muito medo daquilo que a gente não conhece. Quando a gente conhece, sabe que é seguro. Quando a gente conhece um procedimento, aí a gente fica mais tranquilo na hora de agir. Então, esse foi o intuito hoje, de te ajudar a ficar tranquila na hora de agir e socorrer o seu filho, uma criança, um desconhecido, né? Alguém que está ali perto de você e você saber que pode salvar uma vida. Tá certo? É isso mesmo. Muito obrigada por você ter vindo, Beatriz. Obrigada, foi ótimo. Cláudia. Tenho certeza que o pessoal em casa também gostou. E se você quiser mais informações sobre primeiros socorros, saúde, o site do Hospital Albert Einstein é ótimo, é o www.einstein.br. O e-mail da Beatriz, enfermeira Beatriz, é beatriz.murakami@einstein.br. Muitíssimo obrigada. Obrigada, grande abraço para todos do Hospital Albert Einstein, que eu tenho muito carinho por todos vocês. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Até a próxima mais. oportunidade. Até. Ótimo, né? Como eu gostei de aprender tudo isso, como eu gostei da oportunidade de levar tudo isso até a sua casa. Nada de se apavorar, você pode resolver muito mais do que imagina.